tenho a grata satisfação de entrevistar a primeira secretária de Cidadania do Brasil. Gente, ela é aqui do estado de Mato Grosso do Sul, filha dessa terra, uma pessoa super, hiper especial. Ela veio da periferia e agora a pasta que ela assume dentro do governo do estado, toda a experiência que ela adquiriu nesses anos todos, ela vai aplicar agora dentro da pasta da cidadania. Vamos conversar com Viviane Luiza da Silva, nossa secretária de Estado de Cidadania. Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Paulo Renato, bom dia a todos os ouvintes. É uma honra estar aqui. De antemão, feliz ano novo, com muita saúde, muita paz e muita cidadania para todos nós. Olha, secretária, ouvindo o seu discurso, ouvindo algumas entrevistas que você deu para alguns outros veículos também, concedeu para alguns outros veículos, eu lembrei muito da minha infância aí em Campo Grande, junto com os meus pais, que quando a gente ia passear nesse Campo Grande, a gente ia muito para aquele lado dos rouxinóis, e aí você tem toda essa origem também aí da cidade de Campo Grande, né? É verdade, me arrepiei aqui, viu, Paulo? Eu morei 25 anos no Conjunto Rouxinóis. Meus pais foram um dos primeiros a ter a chave. Nós participávamos sempre de reuniões de centros comunitários, né? E você me falando, eu lembro que nas férias de dezembro, novembro, dezembro, nós íamos, porque tinha uma reserva ali do lado, Cataguavira. Então, são memórias e vivências e experiências, e você sabe muito bem disso, que ligada à questão da educação, da formação acadêmica, nos fazem realmente pensar nesse todo. E quando eu digo que minha mãe, até hoje estava dando uma entrevista, que minha mãe cozinhava em lata de sardinha, porque não tinha fogão. Então, nós sabemos que a realidade ainda de uma grande parte da população brasileira é esta. Então, quando o governador fala sem deixar ninguém para trás, eu acredito muito nisto, que é a participação de cada cidadão e cidadã e olhar realmente para ter uma equidade, né, no estado do Mato Grosso do Sul. Bom, nós estamos falando de uma mulher que veio de periferia, uma infância ainda difícil, mas que conseguiu conquistar. Vamos falar um pouquinho mais, vamos conhecer um pouquinho mais dessa secretária que estudou, se formou, fez pós, PhD, fala um pouquinho de você pra gente. Perfeito. Você sabe que a questão que até hoje eu exerço a minha cidadania votando no Conjunto dos Rouxinóis, e eu faço questão, inclusive, de levar meu filho para que ele sinta, né, e tenha a história da mãe dele muito perto da realidade dele. Eu vim, então, de escola pública, eu estudei no Maria de Lourdes Toledo Areias, que era uma escola estadual. Na verdade, naquele período, Paulo, era escola estadual de primeiro e segundo grau, Maria de Lourdes Toledo Areias. Era essa a formação da escola. Eu lembro. De tantas outras escolas, né? E depois eu fui trabalhar a partir dos 14 anos, e eu senti a primeira vez a política pública chegando no meu bairro quando eu recebi o passe do estudante, porque ali me deu a oportunidade também de estudar, né, em outras escolas e de ter o olhar mais amplo do que era esse centro da cidade. Então, eu nunca parei de estudar. E, claro, que o estudo não é uma meritocracia, não é você estudando que a gente chega onde nós gostaríamos de chegar. Mas para as pessoas que vêm da pobreza, eu tenho certeza que é onde nós conseguimos, então, um pouco mais dessa justiça social. Então, eu fiz graduação em História, mestrado em Desenvolvimento Local, trabalhei em alguns museus, dentre eles o Museu Dom Bosco, fazendo a transferência do Museu Dom Bosco, que era na Barão do Rio Branco, para o Parque das Nações Indígenas. Trabalhei em alguns museus no país e fora deles, fui convidada para trabalhar no Museu de Viena, porque tinha uma ampla coleção de cultura indígena material, né, os objetos indígenas do país. E aí depois, então, eu fui bater asas
e fui fazer o PhD de antropologia, que é o doutorado que nós temos aqui, em antropologia no Canadá, onde eu fiquei por 6 anos e depois eu fui selecionada e fui, então, ser professora de uma faculdade dentro dos Estados Unidos. E só uma questão dessa minha passagem na faculdade dos Estados Unidos foi realmente porque eu tinha experiência de campo, eu tinha experiência da vida, porque na introdução à antropologia, o texto base que eles têm lá, são 16 módulos, né? Entre economia, gênero, religião, política. E dentro desses 16 capítulos, 13 falavam, então, das culturas indígenas da América Latina e 9 do Brasil. Então, para mim, era uma grata satisfação. E foi por isso que eu fui selecionada para que, então, essa minha experiência de campo, junto com os povos indígenas, levasse, então, para os alunos esse olhar que muitas vezes o livro não conta. E a gente já sabe disso, né? Exatamente. Olha, outra coisa também que marcou no seu discurso é quando você fala que a cidadania, apesar do todo, não é apenas uma faixa exclusiva da sociedade. E você vem chegando com essa nova secretaria, que é a primeira do Brasil, e também trazendo um time nas subsecretarias. Exatamente. Nós temos um time que faz dessa política pública de recorte social de uma forma muito precisa, de uma forma muito cirúrgica. Nós passamos pela a subsecretaria que passa pela promoção e igualdade racial das mulheres, da juventude, pessoas com deficiência, as pessoas idosas, a juventude, assuntos comunitários e a comunidade LGBTQIA+, e os povos indígenas. Então, realmente, esses recortes sociais nos também mostram onde que nós precisamos atuar para essa equidade, que é uma das ações de transversalidade que nós atuamos muito firmemente aqui. Certamente, eu sempre falo, somos cidadania, porque se você pensar na mulher, por exemplo, ela está no campo, ela está no quilombo, ela está na aldeia, ela está no grupo do LGBTQIA+, ela está com deficiência, a mulher idosa, então, a mulher jovem. Então, a questão realmente é de entender a unidade, mas como que nós podemos, nesses esses recortes sociais que temos, então, as subsecretarias, pensando especificamente, voltado para que essa comunidade também se sinta pertencida à cidadania. Então, aqui em Três Lagoas nós temos a Casa dos Conselhos, que faz parte da Secretaria de Governo do município. Então, ali você tem Conselho da Mulher, do Idoso, dos Jovens, enfim, todos ali dentro daquela Casa do Conselho. Mas também nós temos uma Secretaria de Assistência Social e Cidadania aqui, que é capitaneada pela secretária Vera Helena, que também trabalha muito nessa questão de cidadania. Pois bem, a sua secretaria é simplesmente cidadania, não é? Desvincula com qualquer outra secretaria, é isso? É isto, mas também é onde fortalece todas as demais secretarias. Primeiro, um abraço a Três Lagoas e região. Eu sei que aqui nós estamos falando para tantas pessoas, eu sei da audiência que a rádio tem, isso também me leva de uma responsabilidade tamanha de poder falar e também explicar o que é essa cidadania. Então, quando eu digo a vocês que a cidadania fortalece as demais secretarias e vice-versa, se a gente pensar na cidadania, se a gente parar para ver o conceito, é a garantia dos direitos e deveres. Mas o mais preciso e o mais importante disso tudo é a participação de cada cidadão e cidadã para que, então, a garantia dos direitos, né, esteja sempre muito fortalecida. Porque se a gente parar para pensar na ausência da cidadania, é onde que nós entendemos o quão importante ela é. Na ausência da segurança pública, por exemplo. Estava vendo o Dr. Gurgel explicando para vocês sobre um crime que aconteceu aqui. Então, a questão também passa pelas mulheres, pela educação, pela saúde, habitação. Então, essa secretaria de dedicação exclusiva da cidadania é realmente trazer o cidadão e a cidadã para uma participação mais ativa,
que é isso que se resume à cidadania, sabe, Paulo? Bom, isso é perfeito e vem de encontro nesse momento em que a gente está passando por essa transição, onde as pessoas estão aprendendo a se respeitar mais, né, a conviver mais, né, com as diferenças, e isso é muito importante. E o estado do Mato Grosso do Sul, nós estamos numa região assim distante dos índios, né? Mas nós temos praticamente que próximo aqui ainda uma pequena aldeia que é no município de Brasilândia. Os Alfaié. Alfaiés. A gente tem uma pequena aldeia ali. Aqui em Três Lagoas a gente está meio distante ainda dos índios. Mas você vai fazer todo um trabalho também especial com os indígenas do nosso estado, né? Eu trabalho há 20 anos com as políticas públicas voltadas aos povos originários, aos indígenas, e sim, né, mas tentando ver a unidade. Para você ter uma ideia, o estado do Mato Grosso do Sul acontece nos municípios, nos 79 municípios. E o governador Eduardo Riedel sempre nos deixa, né, a ideia de que o municipalismo ativo deve acontecer para todas as pessoas e sem deixar ninguém para trás. E os indígenas fazem parte da nossa identidade, da nossa cultura, como os paraguaios, os bolivianos e todos que vieram a essa terra compor essa nossa miscigenação, que é a identidade sul-mato-grossense. E nas comunidades indígenas, a gente pensar na equidade social passa, sim, pelo desenvolvimento sustentável, que é que o governador Eduardo Riedel sempre diz, que é o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento humano e o desenvolvimento ambiental. Então, é a sustentabilidade desse tripé que faz realmente a garantia dos direitos e a promoção da igualdade, né, e a sustentabilidade do nosso estado do Mato Grosso do Sul. Olha, outra coisa que me chamou muito a atenção também é quando você fala sobre essa questão, incluindo as mulheres, pessoas idosas, pessoas com deficiência, que é uma visão totalmente diferente, que nós precisamos realmente. A população LGBTQIA+, já está sendo contemplada nessa gestão, a pessoa negra também, quilombola, cigana, povos de terreiro também. Eu achei muito interessante esse destaque de vocês, né? E, é claro, a juventude, que é o que tudo que nós fazemos hoje é por conta deles, né? Eu acredito muito que a juventude é a geração que vai estar aqui também fortalecendo após a gente deixar essas cadeiras, né, Paulo? Então, a nossa responsabilidade é garantir realmente um futuro inclusivo, um futuro que realmente a juventude se sinta pertencida ao Estado. Para você ter uma ideia, nós estamos retomando, e aí é uma transversalidade, eu sempre digo que a transversalidade é o trabalho em equipe entre as secretarias, os grêmios estudantis, que na sua máxima é a participação da juventude perante o seu Estado, a ideia, né, de ser cívico, que é o cidadão. Se a gente pensar na cidadania, ela remonta lá da idade antiga, da Grécia, onde as pessoas se reuniam e faziam o bem comum. Então, aquilo é política, né? Hoje a gente tem a questão da política muito ainda misturada com os políticos que são remunerados. Que aí a gente vai para os vereadores, para os deputados estaduais, os federais, o executivo. Mas nós precisamos entender que a participação ativa da sociedade, de cada cidadão e cidadã, e a gente tem feito isso com os jovens, para que eles promovam, então, o que precisa, como nós precisamos encaminhar as pautas de políticas públicas para a juventude. E é isso que nós temos feito no diálogo, nos encontros, foram os encontros estaduais o ano passado, os encontros municipais, depois o encontro estadual, que dessa primeira vez nós fizemos essa inclusão que você está dizendo, Paulo, levando para os 79 municípios, foi uma transmissão ao vivo, né, e que todos puderam participar, fosse dentro do YouTube, que era ali onde era o canal, fosse junto com as escolas. Então a participação dos jovens no plano estadual da juventude foi realmente uma inovação para o Estado, e pensando realmente no jovem deficiente, no jovem que está lá no quilombo, nas comunidades indígenas, dos 79 municípios, por exemplo. Então, é essa máxima que nós estamos trabalhando, o pertencimento da Secretaria da Cidadania.
olhar a especificidade, ter a participação ativa de cada recorte social e depois fazer a promoção realmente dessas políticas públicas mais efetivas e também de afirmações, como nós falamos, né? Olha, perfeito. O que me chamou muito a atenção, inclusive para fazer esse convite, né, para essa entrevista de hoje, é justamente essa pessoa que eu estou ouvindo agora. Não foi só de ouvir outras entrevistas, não foi só do discurso de posse também que eu ouvi, mas uma pessoa que vem realmente para fazer a diferença. Secretária, saiba que nós estamos muito felizes de ter uma pessoa assim no seu gabarito, uma pessoa que veio da periferia com tantos pensamentos positivos para fazer a diferença nos próximos anos aqui para o nosso estado de Mato Grosso do Sul. É um estado novo ainda e agora começa a se transformar, as indústrias chegando aqui no estado e com ela trazendo também todo esse pessoal que vem de fora. Temos mais de 6.400 vagas de emprego no nosso estado e isso aí vai fomentando cada dia mais a chegada de pessoas. E as pessoas, quando chegam, elas querem conhecer a diferença do estado. E você está proporcionando já essa diferença. Paulo, eu fico muito feliz, emocionada. Eu sempre digo aos servidores da Secretaria da Cidadania que é uma construção coletiva, né? É o ouvir de dentro para fora, é trazer a participação mesmo de cada sul-mato-grossense, e esse é o que o Eduardo Riedel, o nosso governador, sempre nos pontua, realmente trabalhar com todos. E um dos eixos, né, do plano de governo é o desenvolvimento econômico, humano e atenção plena a todas as pessoas. E vem realmente de periferia, nos traz realmente esse olhar do coletivo, dos líderes comunitários, que fazem a diferença. Nós sabemos disso, né? A vida acontece nos bairros, nos municípios, e pensando nisso, nós estamos trabalhando num portal da cidadania, Paulo. E é tão bom falar isso com os ouvintes para que tenha esse entendimento e comece, então, a ver e perceber o governo do estado, essa gestão tão inclusiva. E esse portal, nada mais, nada menos, é trabalhar com 79 prefeituras, com 79 municípios e saber quais são os serviços que tem no seu município. O que ainda precisamos promover, né? Para que também essa participação venha dos gestores municipais, mas também dos munícipes. E aí, assim que esse portal estiver ativo, eu volto aqui com essa novidade para você, viu, Paulo? Olha, com certeza. E em breve também nós gostaríamos de ter a sua visita aqui em Três Lagoas, para a gente reunir com todos os nossos conselhos aqui também, falar um pouco mais de cidadania e você trazer essa mensagem tão positiva aqui para o nosso município. Eu deixo à disposição o microfone agora para você fazer as suas últimas colocações. Fique à vontade. Bem, eu não poderia deixar aqui de falar do que eu já mencionei várias vezes, a participação cidadã de cada um para garantir e fortalecer as políticas públicas depende da gente. Então, quando nós inserimos a cultura, né, do coletivo, do respeito, como você mesmo disse, é onde nós fortalecemos as comunidades, fortalecemos os municípios e aí, consequentemente, é um estado mais forte. Então, eu peço a participação de cada um aqui, Paulo, para que a gente faça a diferença nas nossas vidas, porque a gente sabe que somente na construção coletiva que nós conseguimos fazer o diferente e fazer dar certo. Maravilha. E vai dar certo. Já deu certo, né, secretária? Já deu certo. Já deu certo. Muito obrigada, Paulo. Uma ótima semana a todos os ouvintes. E com certeza, logo mais eu estarei fazendo uma visita, outra, porque o ano passado eu fui 2 vezes a Três Lagoas, mas eu vou aparecer aí na rádio e a gente pode fazer uma reunião com os conselhos, que os conselhos nada mais é do que a participação social, né? E eles são muito bem-vindos, tanto é que nós temos os conselhos aqui junto conosco e com certeza eu estarei junto com vocês. Muito obrigado à nossa secretária de Estado de Cidadania, Viviane Luiza da Silva. Muito obrigado pela sua participação aqui no Hoje Mais. Eu que agradeço.